Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Adilson Júnior e hoje a gente vai falar sobre função exponencial. Vocês estão preparados? Então vamos nessa! Relação ela tem essa característica aqui, ó, a variável ela se encontra no expoente da relação, tá certo? Então, como vocês sabem, a função ela tem uma regrinha que a gente chama ela de lei de formação, e na lei de formação você vai ter a variável, tá certo? Essa variável normalmente ela é o x, tá? Então o que eu estou colocando aqui é que o x ele vai estar no expoente dessa relação. Olha só, preste atenção direitinho. A função exponencial é isso daqui tudinho. Ai, professor, mas eu não estou entendendo mais nada. Calma, calma, tá? Como toda função, cada letrinha dessa tem um papel no desenho, na interpretação que você vai dar para a questão ou para o gráfico, tá? Então, todas essas letrinhas aqui, não se preocupa que elas vão se transformar em número. O que mais nos preocupa é esse x aqui, ó, que ele vai estar aqui, ó. Ele tem que estar no expoente para ele ser chamado de função exponencial, tá? Exponencial, olha a palavra aqui, expoente, ela vem de expoente, tá? Então, a variável, ela tem que estar no expoente, tá bom? Olha só, pessoal, uma coisa importante, entenda, tá? Aqui eu acabei de colocar, né? O x é a variável e os demais são todos coeficientes, tá certo? Cada coeficiente possui sua importância, ou seja, seu papel na determinação do gráfico dessa função. E eu acrescento mais, e até mesmo quando você vai resolver as questões, tá certo? Então toma bastante cuidado aí, tá? Porque essas letrinhas aqui, você nos próximos slides eu vou explicar slide por slide o papel de cada letrinha dessa, tá certo? Olha só, no próximo aqui, ó. Esse gráfico aqui, que é o que a gente está vendo aqui na real, tá certo? Esse gráfico aqui a gente vai chamar ele de hipérbole, tá? Muitos alunos, quando se deparam com a função exponencial pela primeira vez, confundem achando que é uma parábola. Mas entendam, a parábola tem uma característica e a hipérbole tem uma característica diferente da parábola e por isso recebem nomes diferentes. Então a característica aqui da hipérbole, tá certo? Ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido esse primeiro slide, tá? Uma função exponencial nada mais é uma função onde a variável vai estar no expoente. Ela tem essa lei de formação. Essa lei de formação que eu coloquei, gente, ela é sempre a mais completa, tá? Em diversos sites, até mesmo no Google, você vai encontrar, no seu livro didático, você vai encontrar uma forma mais simples, uma forma não assuste, tá certo? Eu posso até ter assustado vocês, mas eu quero que vocês se acalmem, confiem na minha pessoa, confiem aqui no professor, porque eu vou mostrar para vocês que cada letrinha dessa tem um papel e esse papel funciona para que você desenhe o gráfico ou interprete a questão, tá certo? Então, não se preocupa, não fica desesperado aí, tá? Então a gente vai começar a falar sobre esses coeficientes. Qual é o papel de cada um, né?
Então, eu sempre vou deixar aqui para vocês verem, visualizarem bem direitinho, tá? Essa função. Então, o coeficiente A, primeiro falando desse A aqui, ele geralmente é o mais fácil de ser interpretado, tá bom? O A, ele vai determinar se a função é crescente ou decrescente, tá? Um detalhe muito importante é que o A, ele tem que ser diferente de 1, tá certo? Porque se o A for igual a 1, imagine uma potência onde a base é 1. Uma impotência onde a base é 1, o resultado será sempre 1. Então, isso daí vai classificar uma função constante. E vocês com certeza viram que função constante é uma função lá do início, que é uma reta, é uma função do primeiro grau, tá certo? Então, toma muito cuidado, tá? Que no caso aí vai ser uma função constante se o A é igual a 1. Então, por isso que o A tem que ser diferente de 1 para que caracterize uma hipérbole, tá certo? Outra coisa aí é que o A ele não pode ser negativo. E por que o A ele não pode ser negativo? Porque se o A for negativo, você vai ter expoente par e expoente ímpar, tá certo? Ou seja, número negativo com expoente par, o resultado é positivo. Número negativo, base negativa, com expoente ímpar, resultado negativo. Então, ele vai ficar positivo, negativo, e isso não caracteriza uma hipérbole, tá certo? Então, uma coisa muito importante a se dizer é que o A tem que ser diferente de 1 e obrigatoriamente maior que zero, tá certo? Então, ó, isso daqui que a gente está vendo ó, é o caso de uma função crescente. A função aqui, ela está sendo crescente e, portanto, a gente já sabe que o A ele é maior que 1. Então, entenda, se o A for maior que 1, se esse número que aparecer ele for maior que 1, obrigatoriamente função crescente. A maior que 1, função crescente. Beleza, galera? Beleza? É o seguinte, vamos lá, olha só. Aqui a gente vai ter tá, um gráfico de uma função exponencial, dessa vez decrescente. Agora entenda, olha só, no caso dela ser decrescente, pô, A maior que 1 ela é crescente. Então, no caso, o A ele tem que ser maior que 0 e menor que 1, ou seja, ele tem que estar ali entre 0 e 1, para que o gráfico seja uma função decrescente. Simples de entender. A maior que 1, função crescente. A entre 0 e 1, função decrescente. Tá certo? Então aqui, ó, a gente vai agora para outra letrinha, tá? O A ele determina se a função é crescente ou decrescente. Agora a gente vai para esse K. Muitos professores de matemática esquecem de explicar a importância, o papel desse K aí em cima. E acreditem, existem diversas questões onde é trabalhado esse K, tá certo? Então, não se assuste, tá? Assim como o A, o K, ele vai determinar se a função também é crescente ou decrescente. Poxa, professor, mas você tinha dito que o A, ele determina se é crescente ou decrescente. Poxa, e nesse caso o K também? Sim. O K também vai determinar se a função é crescente ou decrescente. Isso é bem simples de entender, porque o K está lá no expoente, tá bom? E aí você não pode esquecer da propriedade de potência, onde diz que quando o expoente é negativo, você inverte a fração e o resultado fica positivo, tá certo? O resultado não, me desculpa, o expoente ele fica positivo. Então preste atenção nos exemplos que eu vou colocar aqui. Se você escreve 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Rápido de você entender. 2 à terceira, então, é igual a 8. Agora, quando você escreve 2 a menos 3, isso daí é a mesma coisa que 1 sobre 2 à terceira. E 1 sobre 2 à terceira é 1 sobre 8. Ou seja, o expoente negativo inverteu esse resultado aqui. Agora imagina, olha só, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aqui claramente isso daqui, tá? Agora olha só, preste atenção. Função 2 elevado a x. A gente aprendeu lá no slide passado que quando a é maior que 1, a função ela é dita o quê? Crescente. Se o a é maior que 1, então a função é crescente. E quem é o a? É a base. Então aqui a base é 2, a função ela é crescente, tá certo? Agora, eu vou colocar aqui para vocês, olha, outra função, sendo que percebam que esse expoente ele é negativo. Então, quando ele é negativo, o que é que vai acontecer com esse número daqui? Ele vai ficar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. E, portanto, 0,5 está entre 1 e 0. E, para finalizar,
ela é decrescente. Então, olha só, essa daqui ela é crescente, essa daqui é decrescente. Então, entenda que não é só o A que determina se a função é crescente ou decrescente, não. O expoente lá em cima, o sinal dele também vai determinar se ela é crescente ou decrescente. Então, se a base ela é maior que zero, se você pela base diz ela é crescente, por exemplo, a base, pela base você diz ela é crescente, lá em cima está negativo, inverte a sua resposta. Lá em cima está positivo, mantenha a sua resposta. Tudo bem, gente? É isso, tá? É bem simples de você entender o papel do K, tá certo? Se o K é negativo, inverte a tua resposta. Se o K é positivo, mantém a tua resposta, tá certo? Por exemplo, aqui mais uma vez na letra D. Aqui ela é uma função crescente, mas o expoente é negativo. Inverte a resposta, então ela é decrescente. Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Gente, não esquece, se você chegou nessa parte do vídeo, eu agradeço muito a você. Você faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, tá certo? Opa, botei pro lado errado. Vai lá no meu Instagram, tá certo? Manda qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Dá aquele apoio aí. Mete o like nesse dedo e se inscreve no canal, porque a gente está começando e a gente vai colocar cada vez mais vídeos para que vocês vão me ajudar, para que a gente possa crescer juntos. Beleza? Energia total, pessoal. Então é o seguinte, aqui, olha, a gente vai pensar da seguinte maneira, ó. Aqui a gente tem a função, mais uma vez, a gente já falou do A, que determina se ela é crescente ou decrescente. A gente já falou do K, que o K, junto com o A, vai dizer se é crescente ou decrescente, ou seja, se você mantém ou não sua resposta, tá? E faltou o C e o B. O C e o B, eles são elementos mais, eu diria mais fáceis de você identificar, tá certo? Contudo, o C, ele é um pouco mais chatinho, então você não vai precisar se preocupar tanto não, tá? Ó, o B e o C, eles determinam onde o gráfico intersecta o eixo Y. Na dúvida, é só atribuir x o valor zero. Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, o gráfico. Tá? O gráfico, nesse caso, ele é decrescente e tu já sabe aí que o A está entre 0 e 1. Eu sabia que tu ia aprender, cara, eu sabia. Olha só, então nesse caso aqui, eu marquei com a bolinha aqui, olha, o que seria o nosso B, tá certo? O nosso B. Na real, eu vou corrigir isso daí exatamente agora, quando eu falar o seguinte, olha só. Como eu disse para vocês, se você tiver com dúvida de saber onde o gráfico intersecta o eixo Y, a gente chama isso de condição inicial da questão. Condição inicial da questão, tá certo? Ah, no início da cultura de bactérias, é isso mesmo. Você vai, ele já está dizendo aí o valor do B. Ele já está dizendo onde intersecta o valor do eixo Y. Vou repetir mais uma vez. Esse B, ele é chamado de condição inicial. E, portanto, olha só o que eu estou dizendo. E, portanto, tá? Quando a questão trouxe assim, a cultura de bactérias começou com 3 bactérias, então ele já está dizendo exatamente o valor do B, tá certo? Então aqui, ó, se você quiser encontrar onde intersecta o eixo Y, você tá com dúvida nisso aqui que eu estou dizendo, tu bota x igual a zero, então vai ficar assim, ó, f de zero, e aqui vai ficar k vezes zero. Esse k vezes zero, ele vai ficar zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. E, portanto, 1 vezes b vai ficar b. E aí vai ficar, ó, f de 0 é c mais b. Então, na real, aqui é para dar uma corrigida, tá? Vai ficar b mais c, tá certo? Sendo que eu tenho outra observação bem importantezinha para colocar para vocês. Na maioria das vezes, o c vai ser 0, tá certo? Então, você só vai ter o valor de b como sendo a condição inicial. Outro detalhe muito importante, tá certo? É que a função exponencial, ela chega perto de tocar o eixo X, mas ela nunca toca, tá bom? Beleza? A não ser que o valor desse C, ele seja negativo, tá? Ou seja, o C, ele vai deslocar o gráfico para cima ou para baixo. Se o C for positivo, para cima. Se o C for negativo, para baixo. Tá bom, pessoal? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, né? Depois dessa aula, eu gostaria que você desse muito, bombasse aí o seu like, tá certo? Nesse vídeo, tá? Porque basicamente eu acabei função exponencial para vocês, tá? A gente destruiu, tá certo? Função exponencial. O que é que você vai fazer? Você vai no segundo vídeo de função exponencial e aí você vai assistir os exercícios que a gente fez e baixar a listinha que eu preparei especialmente para você, beleza?
Beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Fui!